Olá, amigos! A Turquia é um país raro que pode seguir confortavelmente os Estados Unidos, mas está perto da Rússia. Este país é como uma garota bonita e charmosa, que os dois grandes países, Estados Unidos e Rússia, devem perseguir. Então a pergunta é: por que a Turquia tem uma atração tão grande? Primeiro, veremos a principal razão pela qual a Turquia seguiu os Estados Unidos, com sua decisão de ingressar na OTAN em 1952. E então a Turquia decidiu ser amiga da União Soviética. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, o líder supremo da União Soviética, Stalin, solicitou que a Convenção de Montreux fosse emendada. A essência da Convenção de Montreux é que a Turquia é o único país que controla os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Estes eram dois estreitos extremamente importantes para a União Soviética, pois era a única rota que ligava o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Portanto, se houver uma guerra, a União Soviética será bloqueada no caminho para o oceano, se a Turquia apertar a mão do oponente. É por isso que Stalin solicitou que a Convenção de Montreux fosse emendada, para que pudesse controlar esses dois estreitos em conjunto com a Turquia. No entanto, o pedido de Stalin foi negado. Durante o período seguinte, a União Soviética tratou repetidamente com crueldade e brutalidade, mostrando bondade e consideração, até ameaçou usar a força para controlar esses dois estreitos estratégicos. Nessas circunstâncias, a Turquia temia ser atacada pela União Soviética, por isso buscou um país para se proteger. E os Estados Unidos são a escolha perfeita. Muito rapidamente, em 1952, a Turquia juntou-se oficialmente aos Estados Unidos contra a União Soviética, com a decisão de aderir à OTAN. Com esta decisão, a Turquia recebeu muito apoio econômico dos Estados Unidos. No entanto, nada é gratuito. A Turquia teve que aceitar que os Estados Unidos colocassem uma base militar na cidade de Adana, com o propósito muito claro de lidar com a União Soviética. No entanto, todas as coisas boas passaram rapidamente. No início da década de 1960, nessa relação começaram a surgir contradições e rachaduras. A Turquia, com ambições de controlar a parte oriental do Mar Mediterrâneo, planejou invadir Chipre. Os Estados Unidos, no entanto, se opõem veementemente. A ilha é controlada pela Grã-Bretanha, um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos. Em resposta à objeção dos Estados Unidos, a Turquia também acusou os Estados Unidos de usar a base militar na cidade de Adana para coletar informações e interferir em seus assuntos internos. São essas divergências que levaram os Estados Unidos a reduzir gradualmente a ajuda à Turquia. A partir daí, levou diretamente Ankara a recorrer à União Soviética para obter nova ajuda. E, claro, a União Soviética recebeu a Turquia de braços abertos. Até 1991, após o colapso da União Soviética, a Rússia e a Turquia mantiveram relações estreitas. Eles se tornaram os principais parceiros comerciais um do outro, e a Rússia se tornou o principal fornecedor de petróleo e gás da Turquia. Voltando à pergunta do início do vídeo, por que a Turquia tem uma atração tão grande? Primeiro, para a Rússia, este país é o maior do mundo. No entanto, a Rússia não tem oceano. Isso parece um pouco absurdo, pois faz fronteira com o oceano ao norte e ao leste. No entanto, ambos os lados estão congelados a maior parte do ano. E para atravessar esses dois oceanos é preciso usar quebra-gelos, que são bastante caros. Por outro lado, cerca de 80% da população russa vive na parte ocidental do território da União Europeia. Porque esta é uma planície grande e fértil. Como resultado, a maior parte das atividades econômicas e comerciais da Rússia estarão concentradas nesta região. Portanto, se a Rússia deseja comercializar mercadorias para o desenvolvimento econômico, precisa de grandes portos marítimos e estradas para o oceano. Se você olhar de perto, o porto de Sevastopol é o mais favorável. No entanto, o caminho para o oceano é separado por dois estreitos de Bósforo e Dardanelos, sob a administração turca. Se esses dois estreitos forem bloqueados, um grande choque acontecerá na economia russa. Além disso, tem um importante significado estratégico militar e de segurança para Moscou. Uma vez que este estreito seja bloqueado, isso significa que a marinha russa não poderá ir para o oceano. Essa é uma enorme desvantagem para uma superpotência militar como a Rússia. É por essa razão que a Rússia é sempre humilde e obediente à vontade da Turquia em assuntos internacionais, a fim de atrair a Turquia para o seu lado, ou pelo menos não transformar Ankara em um inimigo. Em seguida, para os Estados Unidos, a Turquia também foi muito importante no controle da ex-União Soviética e posteriormente da Federação Russa.
Além do fato de Ankara controlar o acesso ao Oceano da Rússia, sua proximidade com a Rússia é muito estratégica para os Estados Unidos controlarem a Rússia, com bases militares localizadas em território turco. Portanto, os Estados Unidos também encontram maneiras de atrair a Turquia ou pelo menos não deixar que este país se torne um aliado da Rússia. Assim, podemos ver que as relações da Turquia com os Estados Unidos e a Rússia estão relacionadas a interesses nacionais. E a Turquia tem sido muito inteligente ao ficar no meio, se beneficiando tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.